E aí, galera? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, o nosso assunto principal é a saúde mental. Exatamente. Hoje a gente vai abordar a pauta de psicologia com uma psicóloga renomada no mercado. Inclusive, ela tem até um podcast que ela fala dessa temática. Olha, eu assistia na pandemia, continuo assistindo, recomendo todo mundo assistir, porque todo mundo precisa de terapia. E o negócio é o seguinte, ela é fundadora da Psi do Futuro, ela fala sobre autoconhecimento, inteligência emocional, psicologia no dia a dia. E ela é mãe e tá grávida. Isso mesmo, ela é empreendedora. O Psi do Futuro é uma clínica e o nome do podcast dela é Psicologia na Prática, exclusivo Spotify. Muito chique. Muito chique. Então vamos chamar ela. Seja muito bem-vinda, Alana Anijar. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz. A gente agradece, muito obrigada. De estar com uma podcaster. Pois é verdade, ela é do mesmo nicho que a gente. A gente tá amigas. Você começou a ser podcaster, a gravar conteúdo pro Spotify na pandemia? Foi na pandemia. Então eu já produzia conteúdo, principalmente no Instagram, mas já fazia também um pouco do YouTube. E aí no meio da pandemia, assim, a gente começou a ver, né? Todo mundo consumindo muito mais conteúdos, as pessoas também precisando muito de ajuda. E eu já tava com a minha agenda cheia, falei, bom, uma forma de eu ajudar ainda mais pessoas, quem sabe poderia ser através desse novo formato. E aí foi numa conversa com meu marido, assim, que sempre foi de ouvir podcast, mas ele tava vendo já uma tendência maior fora do Brasil, ainda não tava tão forte. Agora, assim, deu um boom, né, de podcasts. Mas na época ele conversou comigo e falou: olha, acho que é uma rede legal pra gente começar. Você poderia fazer de casa mesmo, com celular. E aí eu até fiquei meio na dúvida, assim, porque na época eu tava mais acostumada a gravar vídeos, não áudios. E eu não era muito ouvinte, depois que eu comecei a ouvir mais. Mas a gente começou em 2020 e, assim, era com o meu celular, eu não usava nenhum tipo de isolamento, nada. E foi 2020, eu nem fazia com muita regularidade, assim, mas foi o start inicial. E aí, se eu não me engano, foi final de 2020, foi um primeiro podcast que eu fui convidada para ir, para participar. E aí, quando eu fui nesse estúdio e eu cheguei lá, eles falaram: ah, que legal, do podcast. Você viu que tá no top, acho que era 150. No Spotify tem um ranking lá, né? Uhum. Eu, tipo, nem sabia, nem via ranking, não sabia nada disso. Eu falei, nossa, 150? Na época, pra mim, era muito, assim, né? 150 dos mais ouvidos no Brasil no Spotify. E aí foi mais pro final de 2020 que a gente começou a ver que tinha um potencial nesse formato de conteúdo. E aí, voltando de lá, eu comecei a ser mais assíduo, assim, compartilhar toda semana, mas ainda de forma muito caseira. E aí, a gente vai em 2021, começou a crescer bastante. Foi final de 2021 que a gente começou com o... que eu recebi esse contato do Spotify, né? Pra gente começar essa parceria com eles. E como a Psi do Futuro surgiu na sua vida? Como começou esse projeto? Também 2020 foi um ano, assim... Embora tenha sido um ano muito difícil, né? Mundialmente falando e tudo mais. Profissionalmente, a psicologia, ela deu um boom muito grande, né? Porque a gente vem de muitas décadas, assim, de pessoas sem entender direito o que uma psicóloga faz. Muitas pessoas ainda com preconceito, com muito estigma, com a terapia e tudo mais. E aí, quando veio esse momento de todo mundo estar trancado dentro de casa, né? E o que isso causou com a saúde mental de muita gente, as pessoas se abriram muito e começaram a ver muita necessidade. E, de outro lado, as psicólogas que ainda eram muito resistentes com o online, com atendimento online, com o digital, se viram obrigadas também a abraçarem esse formato de trabalho. Eu me formei em 2018, sou lá de Santa Catarina, me formei na Federal de Santa Catarina. E no finalzinho de 2018, foi mudada uma regulamentação na psicologia que permitia o atendimento online ser feito, assim, de forma mais ampla. Então, lá naquela época, eu já pensava que eu queria ser mãe, eu já planejava isso. Eu falava, nossa, eu quero trabalhar de casa, eu quero poder atender online. Mas era uma coisa que tinha ainda muito
preconceito até entre os professores mesmo, assim. Eles falaram, olha, isso não funciona como funciona atendimento presencial. Não recomendavam que a gente fizesse esse tipo de trabalho. Mas mesmo assim eu fui, né? E comecei também em 2018 a divulgar meu trabalho nas redes sociais. Eu sempre pensei muito assim, que eu não queria, né, ficar dependendo primeiro de indicação de outras pessoas. Queria poder divulgar meu trabalho de alguma forma, porque a psicologia é uma profissão que depende disso, depende de clientes. Então eu pensei, bom, as redes sociais são uma boa forma de fazer isso. Eu já gostava de produzir conteúdo. E aí, no ano de 2019, esse meu trabalho começou a crescer bastante. Tinham outras psicólogas que faziam também, claro. Mas era uma forma diferente, porque essa coisa da psicóloga pessoa ali, de mostrar o dia a dia, de falar das suas questões, era uma coisa bem distante. Então, assim, era ainda uma visão muito tipo, o psicólogo não pode falar nada da sua vida pessoal. Tinham várias coisas, a gente pode falar disso se vocês quiserem. Mas só tô dando esse contexto para falar que nesse ano de 2019, então, mesmo sendo recém-formada, eu consegui encher minha agenda, não tinha mais horário. As redes sociais começaram a crescer. E essas colegas que me acompanhavam por ali começaram a perguntar, porque tinha gente formada há 5 anos, há 10 anos, que não conseguia viver bem da profissão. Que até então era uma profissão vista com não muito prestígio, digamos assim. A psicóloga, você faz psicologia? Tipo, você vai ser psicóloga? Não, era difícil ver uma psicóloga bem-sucedida. Era difícil ver alguém querendo escolher fazer psicologia porque é uma profissão que tem um potencial. Era bem assim, a gente escolhia por amor mesmo, porque a coisa era amor à difícil. psicologia. Exato. Então, quando isso começou a acontecer, mas pro final de 2019, eu comecei a ter muita procura nas redes sociais de colegas perguntando mesmo. Como que você fez? Como que faz? Como que eu posso me posicionar aqui também? E aí, no finalzinho de 2019, eu fiz uma primeira mentoria, assim, para psicólogas, ensinando aquilo que eu tinha feito. Eu nem sabia se isso podia dar certo para outras pessoas, mas ensinei. Foi um grupo, assim, o primeiro piloto foram 10 pessoas. Felizmente, deu muito certo. Elas prosperaram muito na carreira. Eu tenho colegas, uma delas hoje é uma amiga pessoal minha, assim, mudou a vida completamente da família dela, uma mulher negra vindo da periferia do Rio de Janeiro, mudou, assim, a condição financeira da família completamente. E com a psicologia, vivendo da psicologia, através das coisas que eu ensinei, né? Então, no iniciozinho de 2020, essas mentorias começaram a crescer muito, até antes de estourar a pandemia. Quando estourou, começou a ter muito mais procura, porque elas viram que eram obrigadas a ter alguma forma de divulgar o trabalho. E aí foi nesse momento, assim, que estava crescendo muito, que eu pensei, eu não queria que isso ficasse só em mim, no meu nome, Alana. Meu marido, que vem de uma família já de empresários, tudo, eu era zero empreendedora, tá? Totalmente cabeça de psicóloga. Tinha ali já uma vontade de empreender, mas não tinha muita noção do que estava fazendo. Mas a gente conversando, a gente falou assim, pode ser só uma mentoria, mas pode ser um movimento dentro da nossa profissão. Pode ser realmente algo maior do que a Alana. Uhum. E a gente foi nessas conversas que surgiu a ideia do Psi do Futuro. Esse nome vindo bem dessa visão, assim, de uma psicóloga que está ligada com as tendências do futuro da profissão. Que agora já não é mais tão futuro, mas na época era essa coisa de atender online, trabalhar de casa, divulgar trabalho nas redes sociais. Era muito futuro, né? E o futuro vai se transformando, a gente continua antenado nele até hoje, mas na época o nome veio muito com essa ideia. E foi com essa visão de ensinar empreendedorismo para psicólogos, empreendedorismo digital. E isso envolve produção de conteúdo, né? Não só no Instagram, podcast. Então, assim, eu falo muito sobre isso, da importância delas estarem se posicionando nessas diversas redes e de levar a saúde mental para o máximo de pessoas. A gente sabe que não é um serviço, a terapia hoje não é um serviço acessível para a população, de forma geral. Mas é claro que um conteúdo, um podcast, ele não substitui a terapia, mas ele pode ajudar muito alguém que hoje não tem acesso ou que ainda não se conscientizou da necessidade. E aí depois ela acaba fazendo, né? Que foi daí depois onde veio a clínica que existe hoje. Mas o Psi do Futuro começou nesse contexto. E os feedbacks? Você recebe vários das suas alunas do Psi do Futuro? Sim, graças a Deus, assim, foi o que nos motivou a continuar. A gente fez uma transição na empresa nesse ano, a gente já não tá mais com esse curso que na época era de marketing e empreendedorismo, né? Mas a nossa missão sempre foi levar, assim, ajudar as psicólogas a levarem saúde mental para cada vez mais pessoas e também conseguirem viver bem da profissão. Então, já passaram mais de 7.000 alunas pelos nossos cursos e muitas delas, né? A gente tem muitos relatos mesmo de mulheres que mudaram a vida
da família, mulheres que não só conseguiram ter uma renda maior, viver bem, assim, financeiramente da profissão, mas reconquistaram essa segurança, essa realização, essa autoestima profissional que é perdida, né? A gente entra na faculdade já ouvindo que vocês não escolheram psicologia por dinheiro, porque esse negócio aqui não vai dar certo, demora muito tempo para conseguir, não sei o quê. Então já sai da faculdade com muita, assim, com uma autoestima baixa mesmo, achando que o negócio não vai dar certo. Então a gente vê as psicólogas falando: Alana, consegui atingir o faturamento, que era meu sonho, ganhar mais de 10 mil reais com a clínica, nunca achei que era possível, em pouco tempo de formada, ou algumas que já estavam há muito tempo de formada, conseguiram sair do plano de saúde, que muitas vezes é um contexto que também desvaloriza muito a profissional, ela recebe muito pouco, tem que trabalhar muito. Então, assim, os feedbacks são inúmeros, inclusive essa minha amiga que eu falei pra vocês, né, que hoje trabalha comigo e é bem próxima, mas ela, assim, veio de um lugar onde ela tava desistindo da faculdade de psicologia. Aliás, ela se formou, não tava conseguindo viver da psicologia e ela decidiu fazer um curso na área da beleza e ia trabalhar como design de sobrancelhas, viu ali uma possibilidade de empreender. E aí, nesse processo, ela conheceu essa minha primeira mentoria. Ela não tinha dinheiro para participar. Ela vendeu a aliança dela de casamento. E até hoje ela é conhecida como a mulher que vendeu a aliança. Ela foi lá, ela sempre fala lá um lugar lá no Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome, que vai e vende as coisas. Ela vendeu a aliança, fez a mentoria. E assim, em poucos meses, ela já estava conseguindo a renda que ela nunca imaginou. E não precisou abrir mão da profissão, nada, não que não seja digno. Ela escolheu uma outra área, mas ela queria ser psicóloga. Toda psicóloga escolhe fazer psicologia porque ama, quer ajudar as pessoas. Então, ver essa reconexão das psicólogas com a profissão, conseguindo se sentir realizadas, ajudando, atendendo, ganhando bem. A gente recebe muitos feedbacks desses até hoje, assim, é muito recompensador. A primeira mentoria que você fez, que foram com as suas amigas, foi isso? Não foram amigas, foram no Instagram mesmo, mas foram só 10. Só 10. E entre essas 10, uma outra era conhecida? Não. Nenhuma era conhecida. Gente, pessoal da internet mesmo. Da internet, eu não conhecia. Você já produzia conteúdo falando... Era tipo Reels, assim. Não sei se nessa época tinha ainda, porque o Reels é novo, mas... Eu acho que nessa época nem tinha Reels. Na época era feed mesmo, assim. Era esse conteúdo, tipo, dicas parecidas com as que eu dou hoje. Já compartilhava a minha vida e tudo. Então, tinha muita gente que não era psicóloga, mas também tinha muita psicóloga. Porque psicóloga sempre gosta de seguir também psicóloga, se inspirar e tal. Uhum. E elas estavam ali sempre mandando mensagem: Alana, como que eu faço isso? E eu sempre ajudei no direct gratuitamente, sempre respondia mensagem, o que elas me mandavam. Na época tinha bem menos audiência também. Mas aí esse primeiro grupo eu divulguei nos meus stories mesmo. Falei: olha, tem muita gente me perguntando e tal. Eu decidi fazer uma mentoria, eu vou ensinar exatamente o que eu fiz para conseguir lotar minha agenda nesses 6 meses. E aí abri 10 vagas, sem ter a menor noção se ia dar ou não, se ia fechar esse número, não ia. E aí fechou com 10 pessoas que eu não conhecia. Foi um aulão e foram todas juntas, assim? Foram as 6 encontros. Era uma mentoria de 6 encontros, onde eu ensinava e elas tinham que ir aplicando. Muitas delas ainda tinham muita vergonha de aparecer no Instagram, de gravar vídeo, nem tinham ainda um Instagram. Então foi desde o zero mesmo, assim, ajudando elas a terem coragem, porque também na nossa profissão tem muita coisa assim de vai ser denunciado pro conselho se falar um negócio errado, muita crítica. Hoje muito menos, mas na época, se você começava a gravar um vídeo na minha faculdade, por exemplo, era tipo, a blogueirinha, tá se achando o máximo, não sei o quê. Psicoblogger. E tem a questão da ética, né? Até que ponto você pode ir. Exato. Então era bem complexo. Então eu trazia o código de ética nessa mentoria, eu falava: olha, até aqui dá pra ir, não dá. Eu já fui denunciada, também já aconteceu de tudo. Mas, então, assim, nessa mentoria eu ensinei pra elas o que eu fiz. Elas reproduziram, a grande maioria delas, assim, eu tenho contato até hoje e estão super bem, vivendo super bem da profissão. E o bacana é que isso evoluiu e você foi crescendo, através de uma aula e um contato com as alunas, até que você fez uma clínica. E aí, quando foi o start de ter um espaço físico? Você começou só por ligação ou já começou com espaço físico? Então, assim, nessa época que eu dava essas mentorias, eu ainda atendia. Então, eu atendia da minha casa. Eu trabalhava 100%, era o meu sonho, era da minha casa. Eu atendia meus pacientes, continuava produzindo conteúdo para o público leigo e fazia essas mentorias para psicólogas. E já tinha o Psi do Futuro, que aí eu criei essa empresa ali e tal, que dava essas mentorias. As mentorias foram crescendo muito no ano de 2020, ainda no primeiro semestre, eu falei: cara, ao invés de eu ficar repetindo isso nessas mentorias, vou gravar isso
se transformar num curso. Na época, 2020, vocês devem lembrar que deu um boom dos cursos online, não sei o que, todo mundo fazendo curso online, né? Eu falei, bom, vou usar melhor o meu tempo, né? Ao invés de ficar fazendo um monte de mentoria, eu gravo e a pessoa compra o curso e tal. Então a gente gravou e aí no ano de 2020 e 2021 eu fazia os lançamentos dessa turma, desse curso. E aí nesse início de 2020 eu contratei as primeiras pessoas para me ajudar, até então eu trabalhava sozinha. Então eu contratei 2 estagiárias, uma delas tá até aqui, a Isa tá aqui comigo, e a Lu, elas começaram a me ajudar e a gente trabalhava remoto, assim. Elas iam uma vez por semana na minha casa e a gente alinhava as coisas e elas trabalhavam de casa. No ano de 2021, então as coisas já estavam crescendo bem mais, a gente começou a pensar, a gente ia para um coworking de vez em quando, a gente alugou um coworking para ir alguns dias na semana e tal, e a gente começou a pensar em alugar um espaço físico, mas até então não tinha nada de ideia de clínica como tem hoje. Eu só tinha psicóloga, atendendo meus pacientes. Com o que aconteceu em 2021, com o podcast principalmente, eu comecei a ter uma demanda absurda de gente pedindo para fazer terapia. E até então eu indicava para essas minhas alunas. Então eu até falava, se você for minha aluna, eu vou te indicar. Só que assim, eu não tinha o conhecimento, eu não conseguia acompanhar se essas psicólogas elas tinham ali um bom estudo, um bom embasamento científico. Eu não conseguia, então eu indicava, mas assim, eu não sabia exatamente como que seria aquele tratamento. Então, no ano de 2021, com um podcast crescendo, foi quando a gente começou a atingir, tipo, as top 50, depois top 15, top 10. Algumas vezes a gente começou a bater top 1 até antes da parceria com o Spotify, foi o que fez chamar a atenção deles, assim. E aí, com isso, essa audiência começou a pedir. Eles ouviam os podcasts e falavam, Alana, eu quero fazer terapia com você, não sei o quê. Eu não tenho como. E eu já tava reduzindo a minha agenda, porque eu tinha agora uma equipe para gerenciar, o curso para gerenciar. Então, não tinha como atender mais gente. E as pessoas que eu conhecia de confiança, que eu indicava, já estavam com a agenda cheia. Então, a gente começou a fazer um projeto um pouco, assim, na época, muito um MVP ali, assim, uma coisa bem de teste, de eu chamar algumas psicólogas para estarem mais perto e onde eu acompanharia esses casos que elas atendiam e indicaria pacientes para elas. E aí foi que começou a se estruturar o que hoje a gente tem uma franquia de clínicas do Psi do Futuro. Então, nesse ano de 2023, principalmente, a gente assim, migrou mesmo a empresa. A gente ainda existe esse curso, a gente tem uma plataforma, as pessoas podem fazer, mas eu não faço mais lançamentos, eu não boto mais tanto foco nisso. Hoje, nosso foco todo é em captar pacientes, falar de saúde mental. A gente leva os pacientes para nossa clínica e essas psicólogas, hoje a gente tem mais de 80 psicólogos trabalham com a gente assim, faz mais de 5 mil atendimentos por mês, é bastante gente sendo atendida, e a galera vem do podcast, eles vêm do Psicologia na Prática, eles escutam um episódio e decidem fazer terapia. É muito legal, assim, é um trabalho. Eu gostava muito de falar de marketing digital, mas eu sabia que era uma coisa que era temporária. Assim, eu sempre gostei de falar de psicologia, é o que eu gosto de fazer. Eu falava daquilo porque eu estava ali naquele momento, vi uma oportunidade, achei bacana ajudar outras profissionais, mas hoje eu faço o que eu mais amo, que é produzo conteúdo sobre isso e, basicamente, conscientizo as pessoas que elas precisam fazer terapia. Eu não tenho como atendê-las, então desde quando o meu primeiro filho nasceu, eu parei de atender. Que assim, sempre tem vontade de voltar, mas não tem tempo. E aí, como agora tenho pessoas, né, que a gente treina, a gente dá supervisão, a gente acompanha todos esses casos para garantir a qualidade. Então, hoje, a nossa clínica, ela começou dessa forma, mas hoje está bem consolidada desse formato. E o start de mostrar seu dia a dia, por onde começou? Foi lá da Alana do comecinho? Da onde que foi? Foi da Alana estudante ainda de psicologia. Porque eu sempre, assim, era uma sacada que eu tinha que hoje eu vejo que as pessoas ensinam, mas que eu pensava assim, eu falo, cara, é muito chato acompanhar um Instagram que é só conteúdo. Às vezes pode até dar certo, se a pessoa, tipo, é muito fora da curva, sei lá, é um conteúdo muito fora da curva, e tudo bem, a gente segue só pelo conteúdo, sem conexão com a pessoa. Mas a rede social, o próprio nome já diz, né? A gente quer se conectar, a gente quer socializar. Eu sempre gostei de Instagram, gostei de seguir, de produzir conteúdo. Na época de faculdade, eu tinha um blog, escrevia texto. Mas quando eu fui pro Instagram, eu falei, cara, eu tenho a minha rede social aqui, eu tinha, sei lá, uns 600 seguidores, eram meus amigos, familiares, conhecidos. Eu falei, eu vou começar a compartilhar com eles o que eu tô estudando na faculdade, mas ele vai continuar sendo meu Instagram pessoal. Não queria que fosse um Instagram, tipo, vou criar um outro profissional. Aqui a Alana é psicóloga e aqui é o meu pessoal. Não fazia sentido na minha cabeça.
E aí eu falei, não, eu vou usar o meu mesmo, pessoal. E aí, como eu já usei o meu pessoal, ele já começou nessa pegada. Tipo, já era o meu Instagram mesmo. Eu só comecei a compartilhar com os meus amigos e familiares o que eu tava estudando. E aí, aos poucos, foram chegando outras pessoas, e nunca perdeu essa característica. E quando eu ensinava no curso, inclusive, era a maior dúvida das psicólogas, tá, mas eu crio um outro perfil profissional. E assim, tem pessoas que vão dizer que sim, mas o que funcionou pra mim, e como a terapia é um serviço muito pessoal, é muito difícil a gente contratar um serviço desse tipo sem a gente ter uma confiança e uma conexão com o profissional. Claro, antigamente a gente fazia terapia, assim, principalmente pela indicação de um amigo, né? Então a gente confiava no amigo, que a psicóloga dele era boa, a gente ia. Ou, sei lá, um familiar que indicou. Hoje em dia, com essa coisa do Instagram e a gente contratar profissionais pela internet, a gente quer ir em alguém que, tudo bem, a gente vê que é um bom profissional, que vai poder nos ajudar, que tem uma especialidade dentro daquilo que a gente precisa, mas a gente busca muito alguém que a gente se conecta, né? Mesmo médico, mesmo qualquer outra especialidade, mas principalmente a psicologia, porque você vai estar ali falando da sua vida. Se você não se identificou com a pessoa, não gostou do jeito dela de falar, se você não tem, né, uma mínima conexão, dificilmente você vai contratar esse serviço. Então eu comecei a ver que aquilo funcionava muito, assim, que o paciente que vinha pra mim pelo Instagram, e eram 99% deles, ele já vinha, parecia que ele já me conhecia, ele já confiava em mim, porque ele tava me acompanhando, seguindo, ele sabia as coisas da minha vida. Então, assim, isso era meio disruptivo, porque tinha aquele estigma, principalmente da psicanálise, do terapeuta, que tipo assim, sabe aquele clássico, assim, do divã, que o paciente tá até deitado, ele nem olha pro psicólogo e, tipo, o psicólogo não fala nada, só escuta. Eu tive uma, assim, que eu falava e ela não respondia. Então, não que seja, ai, não presta, é horrível, Sim. mas é diferente a conexão que você tem com um profissional Total. desse do que com alguém que você confia, que você olha olho no olho, que você tá ali toda semana abrindo a sua vida. Então, eu via que essa conexão prévia do Instagram, ela era muito valiosa. Então, eu mantive isso e eu ensinava isso. Claro que com limites, né, éticos. É claro que tem várias questões que a gente tem que tomar cuidado. Também não tô ali, tipo, mostrando eu no banheiro, eu fazendo coisas, tipo, que não tenham a ver com a visão profissional que eu quero passar também. Mas coisas simples do dia a dia, hábitos, valores, coisas que eu me sinta confortável de mostrar. Então, sempre fui nessa pegada, assim, e deu muito certo. E o seu podcast, você falou que fez o maior sucesso, né, no Spotify, tá fazendo até hoje, mas na época que foi o auge ali, que você apareceu no top 100, top 150, um dos segredos para você fazer tanto sucesso foi que você aborda temas que estão no cotidiano das pessoas, por exemplo, traição, ciúmes, procrastinação, que com certeza a grande maioria da sociedade já passou por isso e passa, né? Até porque ciúmes é algo normal. Então, por abordar essas pautas que você fez tanto sucesso? Pois agora, não sei. Eu imagino, assim, o que eu escuto é porque eu realmente me surpreendia muito, porque eu falava assim, cara, é tão simples, porque eu não tô fazendo uma mega produção, eu tô abrindo meu celular e eu falo. E no início era muito menos, eu não fazia nem roteiro, assim, às vezes eu abria e falava, sei lá. Eu acho que uma das qualidades, se eu posso falar assim, da forma como eu me comunico, essa que as pessoas falam bastante, essa acessibilidade, esse fato de trazer pautas muito do cotidiano. Então, eu não sou aquela psicóloga, e que tem gente que vai gostar desse tipo, tá? Mas eu não sou aquela que fala com palavras super difíceis, que faz, tipo, reflexões filosóficas, antropológicas, tipo, que vai fazer essas coisas assim. Tem gente que gosta e tem esse profissional. Eu falo muito da forma como é o meu jeito. Sou muito prática, sou muito didática, então eu conecto as coisas que eu vivo com as coisas que eu estudo. E até com meus pacientes sempre fui assim, né, de trazer esses exemplos e essas coisas bem práticas. Então eu acho que isso conectou muito com o público leigo, porque o psicólogo, dependendo da linha teórica que ele segue, da faculdade que fez. Eu fiz uma federal que realmente, assim, tinha matérias que eu não entendia. Eu falava, gente, pô, pra que falar desse jeito? Eu não entendi nada. Filosofou um monte ali sobre as coisas e, tipo, no final das contas, quem que vai ser ajudado por essa... Tipo assim, de umas coisas de Lacan, de Freud, que até hoje eu não entendo. Então, assim, o psicólogo tem dificuldade de conseguir falar com a pessoa ela que tá passando problema na vida dela diária. Então, eu sempre quis, assim, tá bom, eu não vou deixar a parte científica, tanto que eu faço mestrado, eu pratico uma prática baseada em evidências. Na minha clínica, a gente preconiza as práticas baseadas em evidências, então isso é muito importante, a parte científica, técnica. Mas quando eu vou falar com o público leigo, eu preciso falar da forma que a pessoa vai entender.
Então, eu acredito que isso, associado com conteúdos curtos, com conteúdos de pautas do cotidiano, eu acho que isso, assim, mesmo não tendo toda essa parte mais robusta de audiovisual por trás, no início, eu acabei conseguindo alcançar bastante gente. O seu viés é o que eu mais gosto, inclusive minha psicóloga é o que ela faz também. A minha também. Sério? Vocês fazem terapia? Eu faço. Eu faço desde os 19, eu tô com 23. Que legal. Então já tem um tempinho, toda semana. Então, eu voltei a fazer na pandemia, porque eu senti que eu não tava legal, sabe? E na pandemia, inclusive, você sentiu que as pessoas tiveram uma decaída, assim? Não só senti como Não, os dados aconteceu, mostram. né? Aconteceu. Foi um fato. Ninguém tava bem, galera. Ninguém tava bem. Ninguém passou ileso. Não tem como, né? Não tem Uma como. mudança tão drástica de rotina e de vida. Então, foi algo que, claro, na época a gente estava percebendo nos casos. Então, eu atendia, comecei a ver todo mundo piorando. Aquele paciente que eu tava já num prognóstico super bom ali, com ansiedade, com toque. Do nada a pessoa tá dentro de casa. Pode ser que os familiares dela morram, pode ser que ela pegue um vírus. Então, começou um caos. Então, os pacientes que eu tava atendendo pioraram. Começou a demanda a aumentar muito. Então, teve muita gente que começou a fazer terapia, como você falou, né? Voltei pra terapia. Então, foi, assim, um efeito cascata. Hoje, as pesquisas mostram mesmo. Os índices aumentaram muito de ansiedade, depressão desde a pandemia. As crianças sofreram muito também, né? Porque não puderam ir pra escola. Então, a gente tem déficit também no desenvolvimento das crianças, do aprendizado. Então, a gente tá até agora, tipo... Recuperando os danos. Exato. E pra quem quer começar psicologia, qual dica, assim, você dá? Quem quer ser psicólogo? Olha, se a pessoa, ela gosta, né, tipo, da área, gosta de estudar, gosta de ler, gosta de ouvir pessoas, né? Acho que é legal, assim, ouvir e entender um pouco mais da realidade das várias áreas dentro da psicologia, que não tem só a clínica, né? Então, conversar com profissionais da psicologia, ver como que é o dia a dia, como que é a rotina, ver quais são as possibilidades. Eu começaria por aí, assim, porque às vezes a gente pensa assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto muito de ouvir. Nossa, eu ouvi uma patada, desculpa te interromper, mas eu ouvi uma patada dela. Não foi bem uma patada, mas foi uma... Sabe um empurrão? Assim, não é bem um empurrão. Mas é uma forma que ela falou que me colocou no cantinho do pensamento. Ela falou assim... Ela falou que compaixão... Tipo, compaixão... Você não tem que ter compaixão por todo mundo. Tem um certo limite, você tem que aprender a pôr um limite. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Talvez todos os sentimentos, né? A gente dá uma... Exagerada. Talvez a gente tenha que ter um controle dos sentimentos. E a compaixão tá inclusa. Sim. Ela talvez tenha falado no sentido da gente se compadecer muito e, tipo, de você acabar cedendo demais pelos outros. Exatamente. Foi. Tem que tomar cuidado, senão a gente começa também a abrir mão de tudo que a gente quer, só porque a gente tá em muita compaixão pelos desejos dos outros. Exatamente. Mas as nossas também são válidas, né? Sim, total. Pode continuar o que você estava falando, mas tá? Você era mesmo? Eu não lembro. A gente tava falando da pandemia, mas eu tava com uma dúvida aqui. Você sempre teve essa inclinação pra seguir a especialização da terapia cognitiva comportamental? Tá. Agora eu até lembrei que ela perguntou dica pra quem vai fazer psicologia. Mas eu acho que eu tinha completar. Eu acho que eu tinha falado. Foi da dica mesmo. Quem quer iniciar... Quem quer iniciar, então, conversar com profissionais, entender melhor a realidade da profissão. E saber que não é só porque você gosta de ouvir e ajudar as pessoas que você vai ser um bom psicólogo e que tem várias áreas. Mas, assim, tem vários conteúdos. Até no meu YouTube eu falo quem quer fazer psicologia, o que fazer e tal. Hoje em dia é uma profissão que tá crescendo demais. Então, assim, não precisa ter medo. Porque antigamente os pais não queriam que os filhos fizessem psicologia, né? Porque não ia... Parecia que não ia dar certo. Mas tem muito potencial, só tá crescendo. Mas agora voltando para essa outra pergunta, que era sobre a TCC, né? Isso. Então, mais pro final da faculdade, é quando começa a fazer os estágios de clínica e tal, que a gente precisa começar a pensar um pouco mais em abordagens, né? Eu não tinha tido contato com a TCC a minha faculdade inteira. A TCC é a terapia cognitivo-comportamental, para quem não conhece. Eu tinha... Dependendo da faculdade que você fez, você vai ter contato ou não. Porque depende dos professores que dão aula, depende da grade curricular. Então, muitas pessoas que eu converso falam também que não tiveram nenhuma aula de TCC na faculdade, o que é, pra mim, assim, bem absurdo. Mas a gente acaba tendo um viés muito psicanalítico aqui no Brasil. E eu não tive na faculdade, mas no último ano, eu até atendi por uma outra abordagem no estágio. E aí, por fora, eu comecei a ouvir falar dessa abordagem, porque nenhuma das que eu tinha estudado, assim, fazia muito sentido pra mim. E aí, eu conheci a TCC através de um livro. E aí, eu comecei a ler, falei, cara, isso aqui
tudo que eu acredito. Na época eu nem sabia, assim, que tinham pesquisas que amparavam que essa é hoje uma das abordagens com maiores evidências para a maior parte dos transtornos. Mas na época eu escolhi mais por identificação mesmo, assim, e fez muito sentido. E aí eu fui fazer minha pós-graduação, aí virei especialista nessa abordagem. E foi aí que começou. Mas não foi porque a faculdade me proporcionou esse conhecimento. Então não tinha na grade. Não tinha na grade. E muitas pessoas não têm. Assim, é complicado. Então não dá para se confiar só no que você aprendeu na faculdade, né? Quem tá escutando, assim, se estuda psicologia, é bom ouvir o que está sendo falado, ler livros, ver o que está acontecendo na prática mesmo, porque a maioria dos professores que dão aula também, eles não atendem. Então, muitas vezes eles ensinam de algo que eles não estão vivendo ou que viveram já faz muito tempo. Nem sempre eles estão tão atualizados, assim, naquilo que as evidências têm mostrado na psicologia. Mas é uma discussão bem complexa, mas basicamente é isso. E a crise? Como que lida com crise? Crise existencial, crise dos 30, crise dos 25, dos 23. Eita, vamos começar por qual? Bastante, pode ser, né? Pode ser da existência. Tem até um episódio de como lidar com crises existenciais. Então, assim, eu até falo nesse episódio, né? Que tem pessoas que são mais propensas a crises existenciais. Por serem, às vezes, pessoas mais profundas, que refletem muito, que questionam muito. E já tem pessoas mais práticas, que tipo assim, é isso que tem pra fazer na vida? Tem que fazer isso, vamos lá, eu faço. E eu não fico muito crisando, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, as crises, elas são uma ótima oportunidade pra gente começar a se questionar sobre coisas que fazem sentido pra gente. Então, eu gosto muito de falar isso quando, né, vem uma pessoa assim, eu tô vivendo uma crise existencial. Cara, é uma ótima oportunidade para você talvez tomar decisões na sua vida que você vinha tomando no automático. Então, a gente tende a levar muitas coisas na nossa vida nas expectativas das pessoas têm da gente, de não entender, não se conhecer, não saber quais são os nossos valores, as coisas que a gente quer. Então, eu gosto muito de pensar na crise como essa oportunidade da gente mergulhar na gente. Não de forma negativa, né? Meu Deus, o mundo não tem sentido. Tá, se o mundo não tem sentido, geralmente a crise existencial vai pra esse lugar, né? Nada faz sentido, porque eu tô aqui. Então, assim, aproveita esse momento pra buscar o que faz sentido pra você, então. Né? Tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Ele tem um livro, Em Busca do Sentido. Ele foi um psicólogo austríaco. Ele viveu na época do Holocausto. Ele sofreu ali muito nessa época. E ele escreveu esse livro, né? Porque ele começou a ver que as pessoas ali que estavam enfrentando... Ele começou a se questionar, assim, como que essas pessoas que estão enfrentando tanto sofrimento, perderam tudo, como que elas conseguem continuar, mesmo apesar de todo esse sofrimento? E ele começou a ver que aquelas pessoas que conseguiam encontrar um sentido, mesmo nesses momentos tão difíceis, elas tinham essa capacidade, essa resiliência de seguir adiante. Então, ele até desenvolveu uma abordagem na psicologia, que é a logoterapia, que é essa busca pelo sentido mesmo, de ajudar... Então, eu não trabalho com a logoterapia, mas a gente pode pegar esses ensinamentos, é quase uma linha, assim, filosófica, né? Que dá pra gente refletir de... Todo mundo precisa dar algum tipo de sentido para a própria existência, para que a gente possa viver uma vida mais feliz. Então, eu tenho um sentido para minha, vocês podem ter um sentido diferente. Tem pessoas que buscam isso na religião, tem pessoas que botam isso no trabalho, em relacionamentos. Enfim, a gente encontrar esse sentido pode te proteger muito de cair numa crise que vai te levar para um lugar perigoso, né? De depressão, de desesperança. Então, acho que essa é a principal coisa, assim, de olhar para essa crise como uma oportunidade de você se tornar alguém mais maduro, que se conhece mais e que consegue encontrar um sentido. E muitas vezes a terapia vai ser um bom caminho para ajudar essa pessoa nesse lugar. E sobre a crise de ansiedade, eu vi que você falou no seu podcast da técnica Acalme-se. Uhum. Você pode contar um pouco mais pra gente sobre essa técnica? Sim. Então, a técnica Acalme-se é uma técnica bem, bem simples e bem, bem legal, assim, para pessoas que têm tanto crise de ansiedade, ataque de pânico, que basicamente nesses momentos de crise de ansiedade, a gente tem uma certa desconexão do momento presente, assim, a gente começa a ficar muito focado nos sintomas físicos que a gente está tendo, seja uma falta de ar, seja um coração acelerado, a gente começa a se perder em pensamentos ali, né, catastróficos, pensando tudo que pode dar de errado, muitas vezes isso começa a ficar muito, sobrecarrega muito emocionalmente e a pessoa, ela não consegue sair daquele momento de crise tão fácil. Então, a técnica Acalme-se, ela tem a ver com a gente se conectar com o momento presente. E isso tira um pouco o foco
turbilhão que está acontecendo dentro de mim, né? Então, algumas coisas que a gente pode fazer nesse momento tem a ver com você focar no teu ambiente. Então, aqui tem um monte de quadrado, né? Poderia começar a contar quantos quadradinhos tem atrás de vocês, quantas cores tem aqui, o que eu vejo no ambiente. Eu posso tentar, né? A respiração diafragmática é uma respiração que, basicamente, uma respiração profunda que eu faço durante alguns minutos, porque a concentração na respiração, ela, além de equilibrar os níveis de oxigênio, gás carbônico, ela vai trazer uma sensação de relaxamento, né? Prestar atenção nos meus pensamentos e buscar, né, racionalizar esses pensamentos o máximo possível. Então, são todas as, assim, práticas que você pode ter no momento que você está tendo uma crise, e até quando você não está em crise, mas você está se sentindo um pouco mais ansioso, para te trazer para esse momento agora. Porque no agora, muitas vezes, não tem nada acontecendo. É mais na nossa cabeça, né? Na nossa cabeça, ela já tá no amanhã, no depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 5 anos. Será que vai acontecer? Então, é bem interessante, assim, esse exercício mesmo da gente conseguir se trazer para o momento presente. E pode-se dizer que a nossa cabeça é a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga? A gente pode falar isso, com certeza, né? Porque, assim, se você parar para pensar que a gente é a pessoa com quem a gente mais se relaciona o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, você pode estar casado, mas uma hora você vai estar sozinho. Você pode ter filhos, mas uma hora você vai estar sozinho, com amigos. Mas, assim, você não tem como se abandonar. A sua mente está ali funcionando o tempo inteiro, até enquanto a gente dorme. Então, eu sempre falo de fazer a nossa mente um bom lugar para estar, porque a gente mora aqui dentro, né? E, às vezes, a gente fala assim, as pessoas me criticam muito, né? As pessoas não me valorizam, mas a gente faz isso com a gente na nossa própria mente o tempo inteiro. Antes, a gente tá o tempo inteiro pensando, por que você falou isso? Você fala tudo errado. Olha só como você faz as coisas errado. Nossa, é péssima, olha que feia. Meu Deus, que horrorosa. Por isso que as pessoas não gostam de você. A gente tá, muitas vezes, com um diálogo interno super depreciativo, super autocrítico. E a gente não se dá conta de que a gente tá nutrindo, né? Através dessas palavras, desse diálogo, a nossa autoestima. E isso pode ser devastador para nossa saúde mental, né? E qual a importância da autoestima? Autoestima. Eu sou suspeita, né? Eu amo falar disso. E durante os primeiros anos, todo o meu trabalho no Instagram, principalmente, eu falava basicamente só de autoestima, assim, 2018, 19, 20. Inclusive, era na minha bio, tudo começa com autoestima. Porque, de fato, até dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente vê que as nossas crenças sobre quem nós somos, elas determinam muito a nossa saúde mental, né? Então, a gente até tem 3 níveis de crenças. A gente fala de crenças de desamor, crenças de desvalor, crenças de desamparo. São 3 conjuntos de crenças disfuncionais que muitos de nós temos sobre nós, né? De a gente não se sentir amado, da gente não se sentir valorizado, da gente não se sentir capaz, da gente se sentir frágil. Então, dependendo da nossa história, a nossa autoestima, ela foi sendo construída desde que a gente nasceu. E dependendo da nossa história, a gente pode ter tido ali muitas situações que foram minando essas nossas crenças, essa nossa forma de se enxergar. E aí a gente chega na vida adulta, muitos de nós, né, inseguros, se sentindo rejeitados, não se sentindo amados, não conseguindo se relacionar de forma saudável. E tudo isso fala sobre a nossa autoestima. Mostra, né, esse nosso senso de quanto a gente gosta de quem a gente é, o quanto a gente se respeita, o quanto a gente se valoriza, o quanto eu tenho ali comportamentos em relação a mim mesma de valorização mesmo. Porque se eu não tenho essa visão sobre mim, eu não vou conseguir nutrir relações que tenham isso comigo. Ou às vezes eu até vou ter alguém perto de mim que de fato me ama, me valoriza, e muitas vezes eu não vou conseguir enxergar, e pela própria insegurança eu vou acabar minando aquela relação. Então a nossa autoestima, a nossa forma da gente se enxergar, as nossas crenças, elas vão ser assim como um ponto central para toda a qualidade das nossas relações, da nossa saúde mental, a nossa vida profissional, né? As pessoas, elas deixam de fazer muitas coisas que elas gostariam porque elas não se sentem capazes, porque elas se sentem inseguras, porque elas têm medo do que as pessoas vão pensar. Aí elas já vão procrastinando, né? Exato. E isso tudo tem ali né, claramente uma baixa autoestima que está sendo refletida. A gente tem... Hoje em dia é muito difícil a gente ver um adulto, na verdade, com uma autoestima, assim, íntegra. Porque a gente não, né...
enfim, todo mundo teve muitas questões, né? Por mais que teve uma família bacana, alguma coisa aconteceu ali no percurso. Então, por isso que eu falo, é bom todo mundo fazer a terapia, né? Não é todo mundo que precisa, mas com certeza poderia se beneficiar, sabe? De rever. Então, às vezes até a gente vê uma pessoa, nossa, parece que ela tem uma autoestima ótima, né? Uma pessoa super confiante. Às vezes ela tá escondendo e mascarando ali uma falta de autoestima. E aí, por isso, ela pisa nos outros, ela é arrogante, ela é soberba, ela se acha mais que os outros. Porque a autoestima não é a gente se sentir melhor do que as outras pessoas. É a gente entender que a gente tem tanto valor quanto os outros. E quando a gente consegue entender isso, a gente se respeita e respeita os outros, a vida flui muito mais fácil. E claro, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser validado, valorizado, mas uma pessoa com uma autoestima saudável, mesmo quando ela é rejeitada, mesmo quando isso acontece, isso não destrói a forma que ela se enxerga. Ela pode ficar triste, obviamente, ninguém gosta, né, de levar um fora, sei lá. Mas aquilo não mexe com o meu senso de valor pessoal. E aí, é claro que tem pessoas que têm histórias mais difíceis, né? Principalmente familiares, porque a nossa autoestima, ela vai sendo construída principalmente na nossa infância, na nossa adolescência também. Até a vida adulta, ela tá sendo construída hoje, a nossa autoestima de todo mundo. Mas principalmente a nossa infância, quando a gente tá ali construindo as nossas crenças mais centrais. Então, pessoas com uma história de vida muito mais difícil. Então, às vezes a gente conhece pessoas assim, fala, nossa, por que fulano age desse jeito? Fica querendo chamar atenção, tal. Mas, cara, a pessoa tem uma autoestima muito baixa. Você não sabe o que ela passou pra ela age desse jeito, porque, na verdade, ela não se ama nem um pouco. A gente, às vezes, julga, né? Como que ela aceita esse relacionamento? Fulano, né, desvaloriza. Tipo, a pessoa não sabe ser de outro jeito, a não ser que ela entre num processo muito profundo ali de autoconhecimento, de reconstruir essa autoestima. E a pessoa, então... Opa, desculpa. Não, com certeza. Eu tava concordando super, achei lindas as palavras. Eu tava aqui assim, ó. Não, eu tava pensando... E com certeza, porque eu sempre penso... Quando alguém tá incomodando muito, tipo outro... Eu penso... Gente feliz não incomoda. Sim. Se a pessoa tá bem resolvida, assim... Tá um pouco melhor alinhada consigo... Ela não vai incomodar o outro. Sim. Né? E aí eu tava pensando sobre... Qual que é a relação da falta de autoestima com a insegurança. E eu ia te perguntar sobre isso. Não, eu esqueci, pode seguir. E também se você tem orientações para pessoas que têm uma baixa autoestima, orientações para ela melhorar isso e orientação também para insegurança. Tá, então assim, a insegurança, né, ela se manifesta de várias formas, mas basicamente é uma pessoa que não confia na própria capacidade, né? Que ela pode estar insegura porque ela acredita que ela não é capaz, porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar. Então a gente sempre volta para a história e de como que aquilo foi construído. Então, uma pessoa insegura que acredita, por exemplo, eu não sou capaz, eu sou incompetente. A gente precisa olhar aonde essa crença foi construída. Porque, assim, a capacidade e a competência, elas são construídas. Talvez você não seja capaz mesmo, nem competente para isso nesse momento agora. Mas você pode se tornar, se você se preparar, né? Então, às vezes, sei lá, eu me sinto muito insegura para aparecer nas redes sociais. Eu não consigo, tal. Tá bom, você não se sente capaz, não se sente preparada, mas você pode se preparar. Agora, alguém que tem essa crença tão enraizada, ela não vai nem fazer. Ela não tem essa noção de que eu posso me preparar e tal. Racionalmente pode até ter, mas emocionalmente ela se sente travada. Então, a gente volta para a história dela para entender aonde que ela aprendeu que ela era incapaz, que ela era incompetente. E muitas dessas peças a gente vai encontrando na história. E embora a TCC ela seja uma abordagem muito prática, muito orientada para o futuro, a gente não pode ignorar o passado e entender de onde aquilo surgiu, né? Então, a gente tem pessoas que vieram de contextos ali familiares, onde eram muito super protegidas, por exemplo, né? E ela não teve oportunidades ao longo da vida dela de se expor, de vencer desafios, de testar. Então, uma criança, desde pequena, para que ela cresça com uma autoestima saudável, com um senso de capacidade, de confiança, ela precisa ser exposta a desafios e ela precisa ir conquistando autonomia e vendo que ela consegue fazer coisas, mesmo que pequenas, e ela precisa ser validada e reforçada naquilo. É assim que a confiança e a capacidade vão sendo construídas. Se você não teve oportunidades, estímulos para isso, ou se você não teve essa validação, esse reforço, né? Pelo contrário, tem gente que ouvia dos próprios pais, nossa, é burro, nunca vai conseguir nada, você não sabe mesmo o que faz, a menina estava, sei lá, muitas palavras que podem ter contribuído ali para aquilo. Às vezes, como eu falei, uma super proteção de realmente não deixar essa criança, depois esse adolescente fazer coisas, se expor, tomar riscos, né? Então, isso tudo vai minando e a pessoa chega na vida adulta completamente despreparada
para assumir desafios, para correr o risco de ser rejeitada, de ser criticada, né? Por exemplo, vocês estão assumindo um risco, um desafio, vocês estão se expondo, gravando. Cara, pode dar certo, pode dar errado, pode ter crítica, tudo bem, mas vocês estão fazendo. E provavelmente essa coragem que vocês tiveram vem de uma história de pessoas que acreditaram em vocês, que falaram, cara, vocês conseguem, vão lá, vai ser legal, vocês são comunicativas, vocês vão conseguir. Talvez desde da infância vocês tiveram oportunidades, foram estimuladas. E aí hoje vocês chegam aqui, talvez mesmo tendo medos, receios, podem ter como qualquer pessoa, mas vocês vão lá e fazem. Mas vão ter pessoas que, por uma série de fatores, por terem tido uma história completamente diferente, elas não vão fazer. E aí, se ela buscar ajuda nesse momento, na terapia, você falou, né, de dicas, mas na terapia a gente vai ajudar, explicar todo esse contexto e falar assim, cara, a autoconfiança e a segurança, ela não vai cair do céu, ela não é um presente, assim, que vai aparecer. É um processo. Eu até tenho um vídeo um podcast, aliás, que eu falo sobre enfrentando os medos, e eu falo sobre o meu processo de dirigir em São Paulo. Que eu vim de Floripa, lá eu dirigia todo dia. E eu vim pra cá, comecei a trabalhar em casa, então não dirigia. E eu ouvia falar do trânsito de São Paulo, que é muito perigoso, que a pessoa sai assaltada. Também via que era meio caótico, assim. E aí, como eu não dirigia, eu fiquei, tipo assim, 1 ano, 2 anos sem dirigir. E perdi completamente a prática e fiquei completamente com muito medo. Eu achava que eu não sabia mais dirigir. E aí, quando meu filho nasceu, eu me vi precisando, assim, dirigir, querendo ter autonomia. Quero levar ele no pediatra. Meu marido, às vezes, não podia ir. E, assim, às vezes, eu tinha o carro disponível e eu escolhi ir de Uber. E aquilo começou, assim, a falar, cara, isso não é a pessoa que eu quero ser. Eu não sinto orgulho de ter medo de dirigir, sendo que eu posso, né? Então, foi uma coisa simples, mas o processo de voltar a dirigir, né, de pegar de pequenos passos. Então, assim, sozinha eu tenho medo, mas... Então, eu vou com o meu marido e a gente vai fazer um trajeto pequeno até um lugar que eu conheço. E aí a gente foi. E aí cada vez que eu ia me sentindo mais confiante, eu ia vendo que eu conseguia. E aí tinha medo, sei lá, ai, mas vai que eu não tenho um lugar para estacionar. Eu criava cenários, todo mundo cria quando tem medo. Ai, mas e se... E aí eu ia vendo que mesmo quando aquilo acontecia, eu dava um jeito, a coisa se resolve. E aos poucos aí eu fui, aí comecei a dirigir sozinha, aí depois com meu filho, aí para lugares que eu não conhecia. Então, para outras coisas da vida, funciona exatamente da mesma forma. A gente vai enfrentando pequenos medos, dando pequenos passos para fora da nossa zona de conforto, esticando um pouquinho mais a nossa capacidade, mesmo com medo. E na medida que a gente faz isso, a gente vê os resultados, a gente vê que a gente consegue, aquilo vai, nossa, que legal. Olha que bacana, funciona, dá certo. E isso vai construindo a nossa confiança, a nossa autoestima. Mas é um processo que é custoso. Que é difícil, não é cômodo. É um enfrentamento, É um enfrentamento. Né? Mas ele precisa ser feito. Se não foi feito lá na infância, na adolescência, vai ser feito agora na vida adulta e dá pra fazer. Todo mundo tem ciúmes? Dá pra afirmar isso? Todo mundo tem ciúmes. O ciúme é uma emoção normal de todo ser humano. A gente fala até sobre a história das emoções, assim, é até evolutivo, digamos assim, que houvesse os ciúmes, que a gente, né, que os parceiros ali, eles queiram uma exclusividade, se a gente for pensar lá nos homens da caverna e tudo. Então, assim, faz sentido os ciúmes, né? O problema dos ciúmes contemporâneo, moderno, é o que a gente faz com ele numa época em que a gente tem muito acesso, a gente consegue ter muito controle sobre o outro, né? A gente consegue rastrear onde o outro tá. A gente tem uma falsa sensação de que a gente consegue controlar tudo. E a gente vai conseguir evitar uma possível traição e quebra de confiança com os ciúmes e a desconfiança. O que é uma grande cilada, né? Então, assim, não tem nada de errado em sentir ciúmes. Tem pessoas que são mais ciumentas do que outras. Tem a ver com o temperamento, a personalidade, com a característica da própria relação. Porque tem pessoas, né, que numa relação foram muito ciumentas e em outra foram muito tranquilas porque tinham uma relação mais tranquila. Mas, assim, a grande coisa que eu sempre falo sobre ciúmes é de não tem problema se você é uma pessoa mais ciumenta ou não, mas é você conseguir racionalizar até que ponto aquilo faz sentido e o que você faz com esses ciúmes, né? Se o ciúmes, ele te faz perseguir o outro, stalkear o outro, querer controle sobre onde o outro tá, fantasiar coisas, e mesmo uma pessoa que não te dá motivo nenhum, ainda assim você ficar se sentindo insegura, com medo de ser trocada, se isso começa a ser algo que prejudica a tua vida e a vida do teu parceiro, parceira, aí isso é um problema, né? Então aí precisa ser trabalhado. Agora, um ciúme normal de alguém que, poxa,
né? São coisinhas que acontecem com todo casal e não tem problema nenhum quando é conversado, quando é uma coisa bem, assim, equilibrada. Bem resolvida, Bem né? resolvida. Porque quando não é perigoso. Perigoso, sim. Aí tem muito. que buscar uma ajuda, né? Porque você vai só Muita. prejudicar seu relacionamento. Total, tem pessoas que perdem ótimos parceiros, ótimos relacionamentos Por por esse uma pura motivo. insegurança. É. Né? A pessoa aí volta para aquela crença de não se sentir digna de ser amada, de não sentir, né, se sentir rejeitada. A pessoa acha que assim, todo mundo é melhor do que ela. E aí ela entra numa neura de insegurança que vai afastar completamente o outro. É verdade, não. É muito difícil lidar com gente que é ciumenta. Graças Sim. a Deus, não tenho pessoas muito Também assim não. por perto. Não, aí não só namorado, Porque- mas amigos. Porque não é só relacionamento amoroso mesmo, realmente. Sim, tem muitos amigos muito ciumentos. Eu tenho uma amiga que é ciumenta, te expondo. Aquela... Eu tenho uma amiga que tem ciúmes, assim, de, tipo assim, de dar atenção pra você e não dar atenção pra ela, sabe? Assim, mas não é. Eu não acho que chega a ser tão saudável, não. Eu dou uma corrida de gente ciumenta, Gente, porque assim- eu não quero que cobrem ciúmes de mim, gente. É. Não gosto. E eu já deixo claro. E se tá cobrando ciúmes de mim, eu já dou uma fugida. Porque eu também não gosto de cobrar ciúmes do outro. Porque a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça, que eu entendi que eu não controlo difícil. o outro, minha vida. É que ciúme de amizade, eu até entendo, mas assim, amizade não é uma relação exclusiva. Você pode ser amigo de várias pessoas. E você você vai pode conhecer. Esse é o ponto. amar várias pessoas. E quando você gosta de conhecer novas pessoas e você é uma pessoa que socializa com outras pessoas, fica mais complicado ter uma pessoa assim por perto. E assim, você até tem pessoas que são amigos mais ciumentos, mas assim, você começa a cair no lugar de ficar fazendo jogo, ficar bravo, não querer. Aí Fazer é birra, meio né? tóxico, Do tipo, vai lá falar com ela. Quinta série B, né? Quinta série B. Eu não sou muita, eu também não gosto muito Eu não desse gosto tipo, também, não tenho não. nenhuma amiga assim, graças a Deus. Também não Sim, tenho. eu tenho. Mas se ela não faz nada, assim, até ok, né? Até ok, sim, tá dando pra levar. Sim, E uma pauta super importante que eu quero muito saber foi essa virada de chave pra você ser exclusiva, o seu podcast, ser exclusivo do Spotify. Me conta sobre esse processo. Sim, a gente... Assim, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, isso também. No final de 2021, eu recebi um direct no Instagram. Eu até lembro hoje, a Mônica, do Spotify. E ela, tipo, oi, eu sou a Mônica do Spotify. E era um Instagram pessoal dela. Eu falei assim, gente, isso aqui é trote, nessa outra pode ser. Mas ela falou, eu sou a Mônica do Spotify e tal. A gente queria marcar uma conversa com você. E aí a gente marcou, até foi um dia que eu tava no trânsito, eu não consegui chegar a tempo. Tive que fazer a reunião com ela no carro, no maior fila que eu tava. Mas, basicamente, eles me contataram assim, a gente marcou essa reunião. E na reunião eles falaram, né, que estavam vendo podcasts que estavam crescendo bastante nesses últimos anos, principalmente no ano de 2021, que viram ali uma podcast, né, que estava bastante em ascendência. Eu já tinha atingido o top 1 dos mais ouvidos e top 1 da educação algumas vezes em 2021, mesmo sem essa parceria com eles. Então, e eles estavam desenvolvendo um projeto, era um programa dentro do Spotify que chamava Spotify Academy, que era uma aceleração de podcasts. Então, eles chamaram alguns que estavam em crescimento e eles fizeram uma proposta de exclusividade, um contrato de exclusividade, que envolveria eu tirar, né, o Psicologia na Prática de outros streamings, manter só lá. E aí, em troca disso, eu teria ali esse contato com eles, essa ajuda. Eles, né, tinham encontros quinzenais, a gente tem ainda encontros quinzenais, eles me ajudam a analisar as métricas, a gente pensa em campanhas e tudo mais. Fora o prestígio, né, de estar ali. Eu já dei palestra lá no Spotify, tô Que sempre legal, em contato com muito legal. eles. É super legal, assim. E acabou sendo algo que eu realmente não imaginava que ia crescer tanto, que foi tão legal. Então, a gente fez o primeiro contrato, foi pro ano de 2021. Não, desculpa, do final de 2021 eles falaram comigo, né? 2022, que foi o ano até que meu filho nasceu. Então, assim, meu foco principal foi nesse projeto. Então, 2022. E aí, a gente renovou para 2023. E agora a gente tá em conversa também pro próximo ano, assim. Mas foi bem legal a gente poder ter esse reconhecimento de um podcast de psicologia, né? O único podcast de psicologia e de saúde mental. Assim, de saúde mental tem outros, mas é feito por uma psicóloga exclusiva do Spotify, é o único. E ver a psicologia, assim, é mais do que um ganho. Claro, pessoalmente é muito legal, né? Mas pra minha área, eu sempre falo pras psicólogas, assim, do Psi do Futuro, eu falo, gente, isso é um ganho pra todas nós. Porque isso abre... A pessoa que escuta o Psicologia na Prática, ela não vai escutar só um podcast de psicologia, ela vai querer ouvir mais. Ela pode ouvir de outros profissionais, outros podcasts de saúde mental. Então, é uma porta que se abre e mostra o quanto as pessoas estão valorizando mais essa área, né? A sua saúde mental. Isso é muito legal. E a importância da saúde mental?
É toda, né? Eu falo. Gente, sem saúde mental a gente não é nada. Eu falo assim, não existe saúde sem saúde mental. Né? A gente vê pessoas assim com uma saúde física íntegra e que perdem a vida por não terem uma saúde mental, que tiram suas próprias vidas, né? Então, a gente viu recentemente uma blogueira, né, que acabou falecendo numa cirurgia estética. E aí eu tenho até levantado essa discussão de novo da questão da autoestima. Não sei como estava a saúde mental dela, né? Mas isso mostra, assim, que às vezes a falta de uma construção de uma saúde mental, ela pode nos levar para lugares de perder, inclusive, a nossa saúde física, nossa saúde, né? A nossa integridade. Então, eu fico muito, muito feliz de ver que as pessoas estão começando a olhar para a saúde mental, ainda não da mesma forma que a saúde física. A gente vê muito mais as pessoas mostrando, né? Que vão na academia, a alimentação e tudo que elas fazem pelo físico, embora seja muito importante, mas pra mim, né, como psicóloga, eu não tenho como, assim, todas as pessoas que eu escuto, eu falo, cara, às vezes essa pessoa, ela tá indo bem na profissão, ela ganha dinheiro, ela tem um casamento, ela tem relações, ela tem amigos, ela tem tudo, mas ela não é feliz, ela não consegue, né, não consegue se sentir realizada porque a saúde mental dela tá enfraquecida, porque ela não sabe lidar com as próprias emoções, porque ela não se ama, porque ela sofre de algum transtorno e ainda não buscou tratamento. Então, as pessoas podem perder tudo por não olharem para essa área especificamente, né? Existe um tutorial, entre aspas, pelo amor de Deus, sobre como se amar? Aspas. Olha, como se amar. Tipo, dica. Vem nesse caminho da autoestima, Sim, né? O amor próprio. Sim. Mas basicamente, eu acho que assim, se pudesse dar uma dica central, essa reconstrução das crenças que a gente tem sobre quem a gente é. Fortalecer a forma como a gente se enxerga. Nosso senso de capacidade, nosso senso de valor próprio, nosso senso de respeito por nós mesmos. Né? Então, e essa reestruturação da forma como eu me vejo é uma coisa que é mais difícil de fazer sozinha. Né? Mas ela vem de um lugar muito de você mudar os seus comportamentos, a sua postura, de você começar a mudar a forma como você fala com você mesmo, de você mudar os ambientes, os seus relacionamentos para lugares e pessoas que te valorizam mais. É realmente você agir como se você se amasse, vai acabar fazendo você se amar mais, entendeu? Então a gente pode mudar de dentro para fora, que é essa reconstrução das crenças, que a terapia, que aí eu tenho episódios sobre isso até e tal, mas aí seria um assunto bem mais complexo, mas a terapia ajuda muito, então eu mudar de dentro para fora é mudar os meus pensamentos, minhas crenças sobre mim. Mas eu posso mudar de fora para dentro, que é mudar as minhas atitudes, eu começar a me cuidar, eu mudar meus hábitos, eu mudar meus ambientes, eu começar... Isso também vai ter um impacto na minha autoestima. Então, se a gente faz um trabalho de dentro para fora e de fora para dentro, os dois juntos, melhor ainda. Sobre isso, eu tava pensando, né, no que você falou, de fora pra dentro, de dentro pra fora, as emoções. As pessoas que são psicopatas, pode falar Meu psicopatas ou não? A gente não Vamos usa começar mais por tanto aqui. essa palavra, mas o psicopata seria mais um antissocial? transtorno de personalidade antissocial. É um transtorno de personalidade. Mudou onde que mudou esse termo? Então, a gente usa hoje o principal manual, que é o manual de classificação de transtornos mentais, né? Então, a gente tem um manual que é global, que ele é pautado nas principais pesquisas que vêm sendo realizadas. Esse manual ele vai sendo atualizado. Então, atualmente, o que era o antigo psicopata, a gente chama de um transtorno de personalidade antissocial. Mas tem algumas abordagens que ainda chamam de psicopatia, que fala de neurose, que fala de outros termos, mas... Mais certo seria falar o transtorno de personalidade antissocial. E como identificar essas pessoas? Tá. Primeiro que é um transtorno muito raro. E a gente, hoje em dia, banaliza muito e fala, por exemplo, a mãe narcisista, ou não sei o que, psicopata, ou antissocial. Então, tem também... Estão falando muito dos homens que são... O homem narcisista também tem falado muito disso. Então, assim... A gente tem que ter muito cuidado quando fala desses diagnósticos, porque para dar um diagnóstico existe uma série de critérios. Às vezes a pessoa pode ter traços antissociais, né? O transtorno de personalidade antissocial, ele vai ser aquela pessoa extremamente fria, que não tem empatia realmente pelas outras pessoas, que vai fazer o que for preciso para conseguir o que quer, né? Ele manipula, ele pode chegar até... tem essa frieza, né? E aí a gente vê o psicopata, aquele que mata as pessoas, né? Mas não é todo psicopata que mata pessoas, mas ele pode sim
ruim, fazer mal para pessoas, porque ele tem essa característica de personalidade de ser uma pessoa muito fria. Agora, é muito difícil a gente diagnosticar. Primeiro que essas pessoas, elas muitas vezes não buscam terapia, assim, não busca terapia, né? Porque ele nem acha que ele tem um problema. Nem ele, nem a pessoa que tem o transtorno narcisista também não. Mas a gente poderia identificar dessa forma, pessoas, pelo menos, vamos falar, com traços narcisistas, seriam esse tipo de pessoa que você vê, assim, que ela não tem empatia e que ela passa por cima das pessoas para conseguir o que ela quer e que ela pode, inclusive, né, fingir que tem uma empatia, mas na verdade está só em busca ali dos próprios interesses e tudo mais. Agora, se tem um transtorno mesmo, aí precisaria de uma avaliação diagnóstica mesmo, com um psiquiatra, com um psicólogo. Pessoas narcisistas não procuram terapia, geralmente? Ele não vai... Imagina se ele vai procurar terapia. O narcisista, ele acha que ele é o máximo. Ele não precisa da terapia. Ele não precisa nem um pouco de ajuda. Ele tá super... Ele tá super bem, Então, o narcisista, ele tem esse ego super inflado, uma noção de si mesmo, de muita grandeza, né? De achar e acreditar que é melhor do que as outras pessoas. Então, ele vai ser essa pessoa também que vai ter uma empatia. Não tanto como o antissocial, né? Que realmente ele tem essa questão de não ter uma conexão social, né? O vínculo social. O narcisista, ele até pode ter, mas é tudo pra ele, é tudo sobre ele. Tudo gira em torno dele. Exato. Então, assim, tem muitas pessoas com traços que muitas pessoas não entendem, assim. Às vezes você fala, nossa, fulano é muito narcisista. Ele pode ter traços. Se você pegar o manual, pode até procurar no Google lá, critérios para o transtorno de personalidade antissocial. Você vai ver ali vários critérios. Para a pessoa ter o diagnóstico, tem que bater vários daqueles. Às vezes a pessoa tem um ou outro, e já é muito discrepante, porque realmente é muito diferente do que a gente está acostumado. Né? Então, assim, hoje em dia fala muito que tem muita gente narcisista. Às vezes são só pessoas que têm ali um ego super inflado e tal. Não necessariamente ela tem um transtorno, realmente, o diagnóstico, ela precisaria ser avaliada, mas é difícil, pelo que eu te falei, que nem sempre essa pessoa vai buscar ajuda. As pessoas romantizam, então, podemos dizer. Elas popularizam de uma certa forma, porque hoje, né, tem muito conteúdo sendo feito, então as pessoas têm muito acesso à informação que antes estava só lá no livro, só quem tinha acesso aos profissionais. Hoje em dia tá na internet, tá todo lugar. Então a pessoa lê e fala, nossa, eu tenho isso, eu sou borderline, eu tenho depressão, eu tenho isso. Mas calma, a gente tem que ver a intensidade, a frequência, o prejuízo. A gente tem que analisar todo um contexto para saber se realmente você tem um diagnóstico ou não, né? Uma dúvida que eu tenho. O antissocial, ele desenvolve na vida, ao decorrer da vida, ou é geneticamente? Então, todo transtorno mental, ele tem uma causa multifatorial. Então, a gente não pode dizer assim, a pessoa, ela tem isso, né? Tem gente que fala assim, o fulano tem depressão porque ele sofreu um abuso, ou porque aconteceu isso, porque a mãe dele é assim. Não existe isso. Então, a gente fala que os transtornos, eles têm influência genética. Sim, alguns mais, outros menos, mas tem componentes genéticos. Tem questões que são da história de vida da pessoa. Tem questões que são ambientais, né? Que são ali do ambiente que ela cresceu. Tem muitas questões biológicas e tudo mais. Então, todos eles têm esses componentes. O antissocial, sim, ele vai ter já indícios ali desde a infância, mas para bater um critério mesmo, a pessoa tem que ter uma certa idade. E a gente vai poder ver com mais certeza ali na adolescência, na vida adulta, que é quando a personalidade ela realmente se firma, né? Porque a criança ainda está desenvolvendo muita coisa. Mas a gente pode dizer que tem questões que são genéticas, mas também tem vários outros fatores que interferem. E a ansiedade vem de criança. De onde que surge a ansiedade? Em que momento da vida surge a ansiedade? Então, a ansiedade ela é uma emoção normal que a gente sente desde sempre. Hoje em dia, as crianças estão sofrendo mais com ansiedade, né? Mas para ter um transtorno, assim, dentro dos transtornos de ansiedade, tem alguns transtornos. Um deles é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Que é o que muita gente, quando fala assim, eu sofro de ansiedade ou eu tenho ansiedade, às vezes a pessoa está se referindo a isso, né? Que o TAG ele é mais clássico, que é aquela pessoa que ela tem ali uma preocupação excessiva com tudo, que ela tem uma ansiedade mesmo, o nome já diz, generalizada. Então, todas as coisas causam muita ansiedade nela e tudo mais. Então, assim, uma criança raramente vai ser diagnosticada com um transtorno, mas a gente já vê hoje em dia, infelizmente, crianças que têm crise de ansiedade. Então, assim, ter uma ansiedade mais acentuada, ela não significa que eu tenho um transtorno. Significa que eu tô tendo dificuldade para lidar ali com uma emoção. Agora, se eu começo a ter aquilo com uma intensidade, com uma frequência, com prejuízos, e aí isso me acompanha ali ao longo da adolescência e tudo mais, aí a gente pode já começar a partir da adolescência, no início da vida adulta, a gente já pode falar sobre
sobre o diagnóstico, né? Mas desde criança, as pessoas podem ter dificuldades para lidar com as emoções. Então, pode ter crianças que são mais ansiosas. Eu era uma criança super ansiosa, roía a unha, tinha um monte de problema de pele e tal, mas eu não tenho nenhum transtorno de ansiedade, mas eu tinha muita ansiedade. Aí tinha a ver também com o contexto, começou quando meus pais se separaram, então a gente tem que olhar para tudo isso, assim. Mas pode, desde a infância, ter problemas com ansiedade, com certeza. E a depressão? A depressão é a mesma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, para diagnosticar alguém com depressão, a gente está falando aí de pelo menos mais do que 2 semanas onde a pessoa se sentiu triste na maior parte do tempo, onde ela teve prejuízos na rotina dela, onde ela deixou de lado coisas que ela sentia prazer, onde ela tá com mudanças de hábitos, ou ficou sem apetite, ou comeu demais, ou dormiu demais, ou dormiu de menos. Então, a gente começa a ver isso, uma coisa persistente. A maior parte do dia, durante todos os dias, a pessoa se sente triste, com vazio e tudo mais. Então, a partir disso, a gente pode falar de um diagnóstico. Tem adolescentes, tem pessoas que já numa idade... Hoje a gente está vendo cada vez mais novos, pessoas que já estão sofrendo de depressão, de ansiedade. Aí é uma discussão bem complexa, assim, né? As pessoas já tomando remédio desde muito cedo. Mas pode aparecer, sim. E aí tem questões, como eu falei para vocês, várias questões que influenciam. Inclusive questões externas. Sim, às vezes sofrer um bullying, né? Ter uma perda de alguém, alguma coisa nesse sentido, pode influenciar, com certeza. Existe depressão mascarada? Como assim? Tipo, como? Já escutei esse termo, como uma Que a depressão pessoa tá em depressão, mas ela esconde? Não que ela esconde, mas ela vive a vida, pensa que não tem, mas na verdade, se ela for numa psicóloga, ela vai ver que existe ali. Então é a depressão que tá escondida na pessoa. Ela segue a vida dela, tipo, empurrando com a barriga. Então. Sim, é porque a gente tem esse estigma de que a pessoa com depressão, ela tá, tipo, chorando trancada no quarto o tempo todo. E não, né? E muitas vezes é uma pessoa que tá ali tendo, durante um bom tempo, ela se forçando, muitas vezes por não ter uma consciência emocional, não validar as próprias emoções, não teve esse espaço para ser validada, ou ela mesma esconde porque ela precisa fazer o que ela tem que fazer, né? Então tem muita gente que leva durante um bom tempo, uma hora essa conta chega. Porque se a pessoa tá realmente com depressão, ela vai ter um momento que ela não vai ter mais força para continuar fingindo e que tá fazendo tudo bem. as coisas. Porque uma das coisas da depressão é essa perda do prazer nas coisas que antes a pessoa tinha. Essa drenagem de energia, esse esgotamento emocional. Então, ela pode até teve esses tempos, eu tava conversando com uma pessoa que ela tava seguindo a vida dela, fazendo as coisas. E assim, ela gosta muito de ajudar os outros. Então, pra fazer pelos outros, ela conseguia tirar uma energia surreal, ia lá e fazia. E se eu olhava pra ela de fora, nem parecia que ela tava triste. Mas assim, ela chegava do trabalho, ela não comia, ela às vezes não tomava banho, ela ficava no quarto direto, chorava. Mas no trabalho ela conseguia, tipo, porque ela tinha um senso de responsabilidade tão grande que ela ia lá e trabalhava. Mas assim, foi inviável. Uma hora a conta chegou, ela falou, não consigo mais seguir fingindo que tá tudo bem. Então, nesse sentido, sim, pode demorar pra pessoa tomar consciência de que ela tá, tipo, ali rodando com o tanque vazio completamente, entendeu? Mas vai ter uma hora que ela vai precisar olhar pra isso. Porque não vai conseguir muito tempo, não, mascarar. E você agora não tá atendendo, mas quando você atendia, qual que era o perfil do público que você tava atendendo? É muito o perfil que vem do podcast até hoje, assim. É uma galera jovem. Então, praticamente mulheres. Eu atendi alguns homens, mas poucos. Mas mulheres entre 20 e 30 anos. Muito com problema de autoestima, de insegurança. Pessoas com problemas de relacionamento. Mas mais na fase de namoro, assim. Então, essas coisas de ciúme. Então, se você olhar as pautas, principalmente do meu podcast até final de 2021, que foi quando eu atendi, eram todas pautas dos meus clientes ali. Porque era da onde eu tirava ideia para gravar conteúdo. Então, era tudo aquilo ali. Baixa autoestima, dificuldade de se relacionar, dificuldade de se comunicar, de reconhecer as próprias emoções. Pesquisando sobre você, eu vi que você comentou sobre estilos de apego. Começou com esse nome, o podcast? Não. O estilo de apego foi era um o quê? episódio. Foi um episódio. Tema que eu gravei. Logo no começo? Foi bem no começo. Como é isso? Então, os estilos de apego, a gente tem uma teoria do Bowlby, que foi um pesquisador, que estudou os vínculos. Como que a gente desenvolve o apego e os vínculos. Principalmente ele estudava com bebês e as suas mães, que eram as principais cuidadoras. Então, ele foi vendo que existiam bebês que tinham um vínculo super seguro com essas mães e como que eles se comportavam. Tinham bebês que tinham um vínculo mais ansioso com a mãe, que às vezes não, né, a mãe, seja
por não estar tão disponível emocionalmente, enfim, acabava não criando esse apego tão forte. E tinham, inclusive, o tipo de apego ali evitativo, que era quando o bebê ele não tinha um vínculo materno tão sadio. As pesquisas posteriores que foram vindo começaram a relacionar esses estilos de apego da infância com a forma como a gente se apega na vida adulta. Então, com os relacionamentos amorosos, principalmente. E começando a entender por que algumas pessoas são mais inseguras nos relacionamentos amorosos, têm mais ciúmes, têm mais dificuldade de se vincular. Por que outras são mais esquivas, não querem se conectar, têm medo de ser vulneráveis, de se conectar. E por que outras são tranquilas, né? Conseguem ter relacionamentos mais saudáveis. Aí tem um livro específico que foi muito que eu usei para esse podcast, que chama Apegados. E que eles é um livro muito bom, inclusive, para todo mundo que quer se relacionar de forma saudável, porque eles falam sobre isso. Então, assim, que a forma como os vínculos que a gente teve na nossa infância, o quão saudáveis eles foram, o quão estáveis eles foram, o quanto de disponibilidade emocional mesmo os nossos cuidadores tinham e tudo mais, de afeto. Isso impactava, isso impacta e influencia muito na forma como a gente se relaciona na vida adulta. Então, falo disso. O apego é totalmente diferente do amor. O apego faz parte do amor, né? Quando a gente ama, é natural que a gente se apegue. O apego, ele é algo importante, ele é algo saudável. Só que ele precisa ser um apego com seguro. Limite, né? Ele ultrapassando um limite, ele deixa de ser saudável? Não é bem isso de ultrapassar um limite, mas quando ele é um apego tranquilo no sentido de que eu posso confiar nessa pessoa, eu sinto tranquilidade de ser vulnerável, de confiar, de estar, né, de me apegar a você. Então o problema não é se apegar, é eu me apegar de uma forma muitas vezes ansiosa ou evitativa. O ansioso é aquela pessoa, eu quero me conectar com você, mas eu tenho medo de ser rejeitado. Eu quero me apegar, mas eu não sei se você tá tão disponível quanto eu, então eu começo a ficar ansioso em relação a esse apego, entende? E aí, muitas vezes, uma pessoa com um apego ansioso vai se relacionar com um outro ansioso, vai dar BO aqui, né? Ou então, um vai se relacionar com um evitativo, que é aquele que, por não ter tido conexões, tô falando de forma bem assim por cima, mas não ter tido uma conexão emocional tão saudável lá na infância, e ter tido, por exemplo, cuidadores que foram mais frios emocionalmente, pode se tornar um adulto que tem um apego evitativo, que não sabe se conectar muito emocionalmente, que tem medo até de se conectar. Então, aquela pessoa que, tipo, namora um monte, mas quando começa a ficar sério o negócio, ele, tipo, vaza. Ele não quer, mas independente, autossuficiente, entendeu? E psicóloga faz terapia? Claro, mas é um ser humano. Eu já vi uns memes que a própria indústria da psicologia se sustenta, porque se todo psicólogo precisa fazer terapia, então tá todo mundo com emprego. Perfeito, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É porque toda psicóloga é um ser humano, tem uma história, a gente também foi criança, também teve as faltas na história, também tem saber sobre algo não significa estar plenamente resolvido em tudo aquilo, né? Então, inclusive, isso é uma coisa que eu sempre falo, de quebrar esse estigma mesmo, assim. O psicólogo é um ser humano que tem a técnica, tem o conhecimento, que tá disposto a te ouvir, te validar, não te julgar e te ajudar com o conhecimento que ele tem. É claro que é importante que ele seja um bom exemplo naquilo que ele ensina. Que ele esteja, por exemplo, tem psicóloga que tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade. Mas se ela tá em tratamento, se ela tá fazendo tudo pra ter o melhor prognóstico daquele quadro dela, não tem por que ela não poder ajudar alguém, entende? Ela pode, inclusive, ter mais empatia, ela pode, inclusive, saber ainda mais. Eu tenho uma aluna minha, psicóloga, que ela tem o transtorno de personalidade borderline, e ela fala sobre isso, e, inclusive, ela atende basicamente só esses casos. Porque ela viveu na pele, ela sabe o que é. E hoje ela tá, né, já tá tratamento há muitos anos, tá super estável. E ela, assim, não esconde isso. Isso é muito legal, né? Porque o psicólogo é humano. Ele tá ali ajudando outras pessoas, mas ele é humano. Então, ele pode fazer terapia, ele não é obrigado a fazer pro resto da vida, porque dentro da perspectiva que eu trabalho, a gente não acredita que a pessoa precisa fazer terapia sempre para sempre. Ela precisa fazer enquanto ela precisar de ajuda, enquanto ela, né, tiver sentindo necessidade, mas pode ser que tenha momentos da sua vida que você não sente necessidade, aí depois você volta, porque o ideal da terapia é que você crie autonomia e que você consiga gerenciar os seus pensamentos, suas emoções, seus problemas sozinho, não fique dependendo daquele terapeuta pro resto da vida, né? Senão qualquer coisa tem que ligar pra psicóloga pra ajudar a resolver.
Mas então, sim, psicólogo pode fazer terapia, deve fazer terapia, não tem problema ele ter problemas emocionais, mas é importante que ele seja o primeiro a aplicar aquilo que ele ensina, mesmo que ele não seja perfeito, que ele tenha suas dificuldades. Vamos falar um pouco mais sobre a vida pessoal da Lana, então? Bora. Você tá grávida, parabéns. Sim, Parabéns. obrigada. É uma menina? É um menino, É um mais um menino. menino. Uau! Já tem o nome? Já, esse é Samuel. Tem Samuel. o Benjamin, esse é Samuel. Ai, que demais. Você casou novinha. Casei bem nova, eu tinha 18 anos. O primeiro namorado? Foi meu primeiro namorado. É. A gente quer falar um pouco dessa vida amorosa, assim, como Aham. tá. Coisa por Pode cima, falar, pode falar. Porque você pode. posta no seu canal do YouTube, eu vi que tem uns Sim. vídeos do seu parto. E aí a gente vai chamar o Pode Ser Amor, que é um quadro que a gente tem. Ai, que Sim, legal. aqui, ó. É mágica? O Pode Ser Amor. Ai, que legal. Adorei. Então, daí você casou com 18 anos. Casei. E o seu primeiro filhinho foi com quantos? O meu primeiro filho foi agora, eu tenho 28, ele nasceu, eu tinha 27. Ele nasceu ano passado. Ai, que graça! Eu fiquei casada um bom tempo. Deu sem pra aproveitar. filhos. A gente se conheceu na faculdade e a gente super novos, mas assim, eu sempre tinha o sonho de casar, de ter minha família. E ele também, então quando a gente se conheceu, ele é bem intenso, né? E ele já falava de casamento, ele já trabalhava, tipo, ele é 5 anos mais velho que eu, então ele já tava nesse, assim, super pensando nisso. Eu não tava pensando muito ainda, não, mas acabou sendo muito incrível, assim. Eu falo, né, que eu terminei de construir. Claro que ainda tô em construção, né, da mulher que eu sou, mas assim, como foi muito jovem, terminei de construir muito de quem eu era junto com ele. O que foi muito, muito legal, assim. Eu vejo hoje o quanto muitas coisas que ele tem de forças e que eu tinha, o quanto a gente se complementou. Claro que todo casamento pode ser mais velho também, isso pode acontecer, mas quando a gente é mais novo, a gente é muito mais maleável, muito mais flexível. E a gente, assim, construiu tudo que a gente tem hoje juntos, né? Que é um pouco diferente. Hoje em dia as pessoas, né, pensam mais, tipo, eu quero conquistar as minhas coisas, quero fazer tudo primeiro, depois vou pensar se eu quero casar, se eu quero ter algo com alguém. Mas a gente encarou muito isso, assim, de construir juntos, e tem sido muito incrível. A gente tá 10 anos casados, né? Caramba. E aí agora tenho o nosso primeiro filho, Benjamin, agora o segundo. A gente quer mais um ainda. E o seu primeiro foi parto normal? Foi normal, sem nada. E nesse você quer também? Pretende? Pretendo. Mas ainda tenho medo. Não, eu pretendo porque, assim, eu sei já o que me espera. Eu sei que eu sou capaz. E até falo no primeiro relato lá que eu até gravei. Usei muito essa história nos episódios. Eu até falei pra vocês sobre enfrentar os medos e tal. Esse foi tipo um baita medo que eu enfrentei. Eu tinha muito medo. Eu sou aquela, assim, que tem medo de tirar sangue. E que achava que nunca ia conseguir fazer um negócio desse. Eu desmaio às vezes. Então, eu era tipo assim, muito medrosa. E eu falava que parto normal jamais. Eu sempre pensava que ia fazer direto, marcar uma cesárea. Mas quando eu engravidei e comecei a estudar, eu falei, bom, o que me impede de me dispor a viver isso, né? Se isso pode ser a experiência mais natural, tanto pro bebê quanto pra mim, pro meu corpo. É a coisa mais fisiológica acontecer. E assim, o meu corpo ele é criado pra isso. Eu tô gerando, eu posso parir. Claro que tem situações que acontecem que às vezes precisa da cesárea e tudo bem. Mas eu fiquei muito nisso, assim, eu não quero deixar de nem tentar porque eu tenho medo e porque eu acho que eu não vou conseguir. Lembra que a gente falou muito das crenças, né? Eu falei assim, eu tô com uma crença de que eu sou incapaz de fazer isso, eu vou desafiar essa crença. Eu vou me preparar. Talvez eu não consiga por coisas que estão fora do meu controle, mas eu não vou deixar só porque a minha mente diz que eu não posso. Eu vou fazer minha parte. Fazer minha parte. E aí eu fui me preparando, fiz muito curso, muita coisa, fui vendo e tal. Tinha muito medo, mas na medida que eu fui entendendo como funcionava, eu falei, bom, eu acho que dá pra fazer esse negócio. E aí tudo correu conforme o que eu tinha estudado, sabe? Porque às vezes eu acho que se tivesse demorado muito ou tivesse tido intercorrências, mas foi muito tranquilo, assim, foi um parto relativamente rápido para um primeiro parto, durou média de 4 horas, então foi assim, não foi aquelas, tem mulher que fala, meu Deus, fiquei 48 horas em trabalho de parto, então foi uma coisa, tipo, que tudo foi funcionando ali. Agora, mudando um pouco, o que é uma base para um relacionamento, assim, de valores? O que você falaria? Tipo, saudável? Isso, saudável. Legal. Uma base para um relacionamento saudável. Ixi, tem tanta coisa.
Mas a gente pode Top começar pensando de ter valores alinhados. Então, é uma coisa que a gente geralmente não pensa quando a gente tá, tipo, conhecendo a pessoa pela primeira vez. E a gente pensa se eu tô atraído ou não por essa pessoa tal. Mas se você já vai para um segundo encontro, terceiro encontro, se você tá pensando que talvez possa ir para uma coisa mais séria, você precisa ter um mínimo de alinhamento em relação aos valores. O que vocês consideram importante na vida. Se vocês têm valores alinhados, se vocês têm objetivos em comum, se vocês querem ir para o mesmo lugar, se vocês estão, né, indo na mesma direção. Às vezes tem um que quer casar, outro que não quer. Um que quer ter filhos, outro que não quer. Um quer ter um relacionamento sério agora, o outro não. Ou até coisas mais sérias, tipo de religião, qualquer visão da pessoa sobre o mundo. Tem coisas que impactam muito lá na frente. E quando a gente tá no início ali da paixão, a gente não liga muito pra isso, né? Só que uma hora a conta vai chegar. Então, ter essas conversas importantes, ter aquilo que a gente não vai tolerar numa relação muito claro, né? Então, ter essas conversas mesmo, assim, do que a gente vai aceitar, do que a gente não vai aceitar, quando a gente discutir, porque isso vai acontecer, como que a gente lida com isso, como que, né, a gente vai resolver esses conflitos. Então, ter uma base, assim, de um diálogo, de um respeito, de uma reciprocidade, de um alinhamento muito claros desde o início, contribui muito para um relacionamento mais saudável. E seu relacionamento foi assim? Ah, foi. Assim, a gente tá casado há bastante tempo já e assim, eu falo pra ele, claro que hoje em dia rede social, a gente pode parecer o que for, né? E eu falo assim, acho que o melhor a gente guarda pra gente mesmo e não expõe. Eu mostro um pouco, mas a nossa relação não é perfeita, óbvio, mas a gente tem muito alinhamento desde o início. Acho que isso que funcionou mesmo casando muito jovens, que poderia dar muito errado, né? Pela imaturidade e por tudo mais, mas a gente ter uma visão de vida muito parecida, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente crê nas mesmas coisas e a gente está caminhando juntos para isso, contribuiu demais, assim, e ter uma forma saudável de resolver conflitos, de saber conversar, de respeitar. A gente sempre teve uma coisa assim, tipo, a gente não dorme brigado, a gente vai resolver isso antes da gente dormir, sabe? A gente não vai desrespeitar, a gente não tolerar xingamento, a gente não tolerar... Tipo, não tem por que você gritar com alguém que você ama. Você pode estar muito nervoso, então você vai lá, vai respirar fundo, vai tomar um banho, você vai dar um tempo, mas não tem por que você desrespeitar e falar coisas que depois não tem como voltar atrás, né? Já foi, né? Já foi. É. Alana, gostaria muito de te agradecer. Imagina. Muito obrigada. Foi demais estar com você. Eu aprendi muito. Tive uma terapia aqui, inclusive. Ai, que bom. Nossa, eu adoro. Me prende muito esses assuntos de psicologia. Eu gosto de ler alguns livros, sabe? Sobre, escutar podcast sobre. Assim. Então, eu gosto muito da temática. É uma coisa que me fascina, esse universo. Que bom, obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, adorei também. Obrigada pelo convite. Que dê tudo certo agora com o seu bebê. Obrigada. Venha com muita saúde. Amém. E obrigada demais pela entrevista. E outra, ó, fala o seu arroba, o nosso arroba não, o seu arroba pra essa câmera aqui, ó. Bom, então se você quiser conhecer mais o meu trabalho, eu tô lá em Alana Anijar, no Instagram, no YouTube. E o meu podcast Psicologia na Prática, no Spotify. Você pode ouvir gratuitamente também. É maravilhoso, a gente escuta, hein? Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Siga a gente, siga eu e a Laura e o Pode Ser Vai Mais. estar aqui, ó. Vai estar tudo Vai aqui tá na tela, tá bom? @Pode Ser Mais, o meu @Isa Portioli. E o meu é Laura Portioli. Deixa É seu isso, like, gente. deixa seu comentário, o que você, se teve algum insight, se caiu alguma É ficha. verdade. Ó, eu gosto de ler os comentários, então E pautas também, tá, gente? Por favor. pautas. Isso, escrever o nome de convidados e tudo mais pra gente, com entendeu? certeza, com certeza. Se quiser deixar alguma indicação de convidado. E até a próxima. Beijo, gente.